Vamos comentar então aqui alguns acontecimentos dessa semana ligados à nossa igreja, à nossa fé. Duas notícias que vêm dos Estados Unidos ligadas à questão do aborto, muito interessante. A primeira delas diz que uma organização católica dos Estados Unidos lança uma campanha contra o aborto nos Estados Unidos. O aborto foi aprovado nos Estados Unidos há 39 anos atrás, de uma maneira muito fraudulenta, do famoso caso Roe e Wade, né? Simularam que uma mulher tinha sido violentada, estuprada, e aí então a Suprema Corte Americana aprovou o aborto nos Estados Unidos. Hoje esta mulher testemunha que aquilo foi uma fraude. Né? É muito interessante essa história porque ela se converteu, né, à fé católica depois de algum tempo. Mas a notícia diz aqui o seguinte, é da Gaudium Press. Foi lançada uma campanha nacional nos Estados Unidos a fim de proporcionar recursos que permitam aos católicos rechaçar a decisão do atual governo de obrigar os empregadores a financiar seguros de saúde que cobrem anticoncepcionais, esterilização e até remédios abortivos. O presidente Obama está fazendo campanha pesada nesse sentido. Matt Smith, presidente da organização Catholic Advocate, instituição que está lançando a campanha, afirmou que uma das opções para responder a esse ataque contra as pessoas de fé é contatar diretamente os nossos representantes no Congresso. E o americano sabe fazer isso, ele sabe acionar os seus representantes. Para comunicar-lhes nossa decepção por essa decisão. Nossa meta é ter pelo menos 100 mil fiéis católicos que participem da campanha mensalmente, até que a lei entre em vigor. Há 17.782 paróquias nos Estados Unidos. Se os católicos enviarem 115 cartas por paróquia a seus representantes, né, no parlamento, e a cada senador, o Capitólio receberia mais de 6 milhões de correspondências sobre o assunto. Teríamos, assim, uma poderosa mensagem que não poderia ser ignorada, disse o presidente desta associação. Por que eu estou lendo essa notícia aqui? Porque eu acho que isso aqui serve de exemplo para nós católicos no Brasil. Eu não sei quantas paróquias tem no Brasil. Fiquei assustado de saber que nos Estados Unidos são quase 18 mil, Ricardo. Você tem ideia de quantas seja no Brasil? Não tenho. Vou tentar pesquisar aqui. Mas devem ser muitos. Olha, se cada paróquia, 100 pessoas, eles dizem aqui, mandassem mensalmente, 115, né, para os deputados, senadores, uma cartinha dizendo, nós somos contra o aborto e contra outras coisas imorais. Olha, nos Estados Unidos seriam 100 milhões de cartas por mês, ou e-mails, chegando ao céu. É claro que os políticos não iriam ignorar esta mensagem. É lógico. Então, isto é um exemplo para nós. Aí, outra notícia que diz assim, que em Washington, 400 mil pessoas participaram da Marcha pela Vida, né? Sexta-feira, 27 de janeiro de 2002. Eu queria perguntar para vocês que estão aqui, algum de vocês viu uma notícia dessa em algum jornal de rádio, TV ou internet no Brasil? A mídia boicota. 400 mil pessoas, gente. Não é pouca coisa. Eu não vi um noticiário brasileiro, a não ser os noticiários católicos. E é uma discriminação. A notícia diz aqui, 400 mil pessoas participaram em Washington, a capital dos Estados Unidos. Eu não estou falando aqui de Bangladesh, estou falando de Washington. Da célebre Marcha pela Vida. A manifestação percorreu as principais vias da capital americana. Jovens, mulheres, homens e crianças de todo o país estavam presentes na manifestação que percorreu as principais ruas da capital americana em meio a intenso frio. Todo mundo sabe que agora é frio nos Estados Unidos, neblina e até chuva. O destino da marcha era a sede do Capitólio. O Capitólio é a sede do Parlamento americano, né? Edifício que serve como centro legislativo do governo dos Estados Unidos. A marcha ocorreu um dia após o 39º aniversário da decisão judicial Roe versus Wade da Corte Suprema, que legalizou o aborto em todo o país. Foi uma fraude que, infelizmente, né, os adeptos do aborto souberam manejar. Quem conta isso muito bem
é o falecido doutor Nathanson, que foi aquele médico que tinha a maior clínica abortiva nos Estados Unidos, que fez mais de 5.000 abortos e depois se converteu ao catolicismo pelo trabalho do cardeal americano Connor, e o doutor Nathanson dizia, foi uma fraude, foi uma campanha vergonhosa que levou a Suprema Corte americana a aprovar o aborto nos Estados Unidos. Hoje se faz esse trabalho aí contrário. Olha, é preciso dizer bem claro, quem é católico é contra o aborto, e não é só católico. Eu conheço muitos espíritas, muitas pessoas de boa vontade que entendem que não se pode matar uma vida humana. Um pingo d'água é água? Ricardo, se você pegar um pingo d'água e examinar, vai dar H2O? Vai dar H2O, então um pingo de gente é gente. Uma célula embrionária é um ser humano. Examina se você não vai achar ali 46 cromossomos, se você não vai achar toda a mensagem genética daquela vida, se aquela vida não está se multiplicando e crescendo, ali existe uma alma imortal que Deus colocou. Quem provoca um aborto vai ter que acertar contas com Deus desse assassinato. É o que ensina a igreja. Juramento de posse, essa notícia é muito boa. Juramento de posse do primeiro-ministro da Espanha é feito novamente perante o crucifixo. O governo espanhol, que saiu há pouco tempo do poder, era um governo extremamente ateu, anticatólico, laicista. Agora entrou um governo diferente na Espanha. Como é importante a gente rezar, né? O seu José Zapatero, que era o primeiro-ministro espanhol, era um homem anticatólico. Agora, vejam que virada, Ricardo, que virada. Mariano Rajoy jura fidelidade ao cargo diante da Bíblia e da Constituição espanhola, né? Mariano fez o seu juramento de posse, 21 de 12 de 2011, no Palácio de Zarzuela, residência dos reis da Espanha, com a mão direita sobre a Bíblia e um exemplar da Constituição. Na mesa, bem visível, diante das câmeras, uma testemunha muda, mas eloquente, um crucifixo. E ele disse: juro fielmente cumprir as minhas obrigações como presidente do governo, com lealdade ao rei e à Constituição. Com a mão sobre a Bíblia e perante o crucifixo, Rajoy pronunciou essas palavras na presença do rei Juan Carlos I, às 11 horas, numa breve cerimônia, segundo fontes da Casa Real. Olha, nós sabemos que a Espanha está numa situação financeira muito difícil. A Espanha é o país onde existe o maior índice de desemprego hoje na Europa, ultrapassa 20%. Tenho certeza que com essa mudança de orientação, a Espanha vai encontrar o caminho da solução dos seus problemas. Padre eleito cardeal para o próximo consistório se tornará bispo. Que coisa inédita, hein, Ricardo? Um padre eleito cardeal. Coisa nova, né? E o mais interessante que eu achei é que é um padre já com cerca de 80 anos de idade. A gente sabe que depois de 80 anos o cardeal não pode mais participar do conclave, ou seja, da eleição do Papa. Ele não pode eleger mais o Papa. Mas o Papa trouxe aqui uma notícia muito interessante, né? No dia 8 de fevereiro, na Catedral de São João, em La Valetta, em Malta, o padre agostiniano maltês Prosper Grech recebeu das mãos de Dom Giuseppe Versaldi, novo presidente da Prefeitura dos Assuntos Econômicos da Santa Sé, a ordenação episcopal. Ele já foi ordenado bispo para poder ser, né, também cardeal. Os outros bispos consagrantes serão 2 bispos malteses, etc., né? O padre Grech foi nomeado por Bento XVI, no último dia 6 de janeiro, para receber a púrpura cardinalícia no próximo consistório, que vai acontecer agora, no dia 18 de fevereiro, né? Esses dias. O consistório, aquela reunião onde o Papa reúne os cardeais. É preciso entender, quem não entende bem, quem são os cardeais? Cardeais são bispos muito preparados, que o Papa os faz cardeais para ser assim seus
vamos dizer, assessores diretos, seus conselheiros. Então, o Papa, de vez em quando, os reúne numa reunião que é chamada de consistório, né? E quando o Papa morre, é esse colégio de cardeais, que então, numa reunião chamada conclave, conclave quer dizer com chave, porque antigamente era assim, os cardeais eram trancados numa sala até eleger o Papa, hoje não é mais assim, mas é uma reunião onde os cardeais ficam totalmente isolados do mundo, não pode usar celular, não pode ler jornal, não pode receber visita, não pode nada, enquanto não elege o Papa, para não sofrer influências externas, a não ser inspiração do Espírito Santo, ok? Então, aí o Papa está colocando esse cardeal, né? E é interessante por quê? Porque esse padre, diz aqui a notícia, a nomeação do ilustre estudioso biblista é um agradecimento por parte do Santo Padre pela sua preciosa contribuição acadêmica. Participou 20 anos da Sagrada Congregação da Fé e, em 1970, junto com o padre Agostinho Trapé, padre Greste fundou em Roma o Instituto Patrístico Augustinianum, e o Papa Bento XVI pediu conselho ao biblista, a esse padre, agora que será cardeal, sobre o livro que escreveu Jesus de Nazaré, que já são 2 volumes, não é? Padre Greste é um dos 4 prelados com idade em torno de 80 anos, eleito por Bento XVI para o seu 4º consistório ordinário. Está aí, a igreja sempre inovando nessas coisas. O Papa achou que devia colocar esse padre como cardeal. Ele ajudou o Papa durante 20 anos na Sagrada Congregação da Fé, que o Papa foi prefeito da Congregação da Fé durante 25 anos. Né? Então, aí, essa notícia. Ok, mais uma notícia só para a gente fechar esse bloco e continuar o estudo aí que nós queremos fazer, né, do ano da fé. Esta é uma notícia triste, é mais uma profanação. Eu fiquei muito triste de ver essa notícia, inclusive a fotografia que está aí, não é? Está aí a fotografia, não sei se dá para ver. Festa de clube em Berlim tem Pai Nosso e mulher nua em uma cruz. E é uma jovem totalmente nua na cruz, não é? Quer dizer, uma coisa blasfematória, não é? Durante a festa de aniversário do Clube Maxim de Berlim, na Alemanha, na sexta-feira, 25, né? 25 de janeiro, um grupo de pessoas com roupas sadomasoquistas amarrou uma atriz pornô nua, pintada de dourado, em uma cruz e em torno dela dançou ao som de um Pai Nosso. A dança durou poucos minutos, mas a loira nua ficou na cruz por meia hora. A festa tinha cerca de 1.500 pessoas. Cristãos criticaram o clube no Facebook pela blasfêmia. É triste ver isso, não é? As pessoas fazem isso com a nossa fé católica, com as coisas mais sagradas da nossa fé. O nosso símbolo é a cruz. Nós cristãos carregamos no peito a cruz, porque a cruz é o símbolo da nossa salvação. Na cruz, nosso Senhor Jesus Cristo se imolou, entregou a sua vida ao Pai, para que cada um de nós não fosse para o inferno. Não é? É o símbolo da nossa fé. Eu gosto de usá-la aqui em ouro, porque eu não gosto de tirar do meu peito nem para tomar banho. Nem quando eu entro no mar ou quando eu entro no... Não. Por isso eu carrego a cruz de ouro, porque o ouro não estraga. E o ouro foi feito para o rei, para Deus. Né? Por isso a gente vê a cruz ser assim, né? Blasfemada desse jeito, é algo que realmente nos entristece. Aquilo que eu dizia, Ricardo, no começo, a virtude da pureza hoje é calcada aos pés. E não só a virtude da pureza, mas também da fé. Não é? Isso realmente nos entristece.